fazer quando você é colocado em um lugar aonde você corre risco de vida? O que você faria? Qual seria o seu plano para lidar com o perigo? Porque Deus, quando chamou Abraão para sair da casa de seu pai e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, Deus não falou para onde Abraão iria e nem o que ele enfrentaria. Por isso que Abraão combinou com a Sara, que diria que seriam os dois, que são marido e mulher, eles seriam como irmãos. E de fato, Abraão era irmão de Sara por parte de pai somente. E aconteceu exatamente o que Abraão temia. Sua esposa foi levada para o rei Abimeleque para ser a esposa dele. Porém, Deus interferiu. Falou ao rei que devolvesse a Sara a Abraão, porque senão seria morto. Olha só que situação. Então, chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? Olha que situação delicada, não é? Pois é, mas a partir do momento em que você coloca Deus em primeiro lugar, você obedece ao que ele lhe pede. E as consequências faz parte de Deus. Ou seja, os problemas que virão, as dificuldades, Deus terá que suprir. Abraão saiu da casa de seu pai não por uma ambição, mas por obediência à voz de Deus. E o que Deus lhe pediu lhe era muito difícil. Tanto é que ele já havia combinado com a Sara que se eles chegassem em qualquer lugar e eles perguntassem quem era Sara, quem era Abraão, eles diriam que ambos eram irmãos. Para você entender o grau de perigo que eles se encontravam ao sair para as terras que eles desconheciam. Mas Abraão obedeceu, porque ele creu em Deus. E essa crença susteve ele durante as dificuldades. E Deus entrou em cena. Como você já deve saber da história, por isso que Abimeleque foi tirar satisfação com Abraão. Ou seja, por que você disse que Sara era sua irmã, quando na verdade ela é sua esposa? Pois toda a vida de Abimeleque e o reino dele estava em perigo por causa dessa situação. Abimeleque tinha tomado Sara por sua esposa e agora o seu reinado estava em perigo de morte. Abimeleque iria ser morto por causa disso. E disse a Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Abraão disse exatamente a situação que ele enfrentava. Este lugar, obviamente, que ele estava, as pessoas não conheciam o mesmo Deus, não temiam o Deus de Abraão. E por conta disso, a vida dele e da esposa estava em perigo. E ele sabia que naquela altura, os reis, os povos tomavam para si as mulheres que eles queriam, desejavam, aqueles que tinham autoridade. E até matava o marido para ficar com a esposa que eles queriam. Agora, pense comigo, quando você é colocado em uma situação porque foi Deus que te pediu, e você obedece, e você cumpre a voz de Deus, mas você corre risco por conta disso, e você não sabe o que vai acontecer, o que você tem que fazer. Olha o que acontece, olha como é importante você, ouvinte,
observar a atitude que Abraão teve naquele desafio, aonde ele teve que dar satisfação. E olha que Deus coloca a gente realmente em situações da qual ficamos, vamos dizer assim, aparentemente sozinhos. Mas não estamos sozinhos. Mas sentimos sozinhos, porque nos sentimos confrontados pela situação. Mas sabe por que Deus permite isso? Para que nós provemos a nossa obediência a Ele. Deus já sabe se nós obedeceremos ou não, mas nós não sabemos quem somos nós. Você já reparou que muitas vezes você tem atitudes que você desconhecia que você teria? Pois é, mas quando você passa por situações e você enxerga como você age, você consegue ver, conhecer você, não é verdade? E Deus realmente permitiu aquelas situações para provar Abraão. Pois na prova a gente decide quem nós vamos priorizar, Deus ou a nós mesmos. Você sabe que Deus, ele queria usar Abraão de forma grandiosa, mas para ele usar, ele teria que provar. Abraão de fato falou a verdade, justo aquilo que era de fato e de verdade. E Abimeleque ouviu. Abraão disse: porque as pessoas normalmente não temem a Deus, elas são colocadas em risco, elas fazem o que elas querem. E quando somos colocados em riscos, nós estamos sendo, vamos dizer assim, peneirados, né? Estamos numa situação delicada. Mas observe, Abraão não temeu de falar a sua realidade. Ele expôs a situação. E muita gente, com esse confronto, busca falar outra maneira, de outra forma, para ser agradável, para não ter aquele ambiente, né, desconfortável. Mas Abraão falou exatamente a realidade. Não temeu dizer que Abimeleque, em outras palavras, poderia ser aquela pessoa que não temia a Deus. Se você é humilde, você busca tentar. Aliás, se você é sincero, você busca se avaliar, porque você quer ver a verdade sobre você mesmo, como você tem andado. Mas se não há interesse, se você não vasculha, é porque na verdade você está dizendo a oportunidade que você está tendo de dizer tchau, tchau, adeus, a oportunidade de resolver questões da sua alma. E quem perde é você. Amanhã, quando você for julgado pelo que você tem feito com a sua alma, com as oportunidades que você tem tido para mudar, olha, você não vai ter desculpas, porque todos esses fatos, todas essas oportunidades que você teve na vida de você mudar, de você tomar uma decisão, vai passar como um filme na sua cabeça. Por isso é bem importante você atentar para a sua alma, porque a sua alma nunca vai morrer, tá bom? Bem, mas a decisão é sua, a vida é sua. Vamos então continuar falando do assunto em que estávamos falando. Abraão ainda fala a Abimeleque. E ele diz assim: e na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Abraão, de forma sincera, diz de fato a sua realidade. E ainda assim entra em detalhe. E ele ainda fala mais. Ouça. E acontecendo que,
fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar aonde chegamos. Dize de mim, é meu irmão. Então ele disse para Sara: fala que eu sou seu irmão. Muito lindo, gente, é ver que a obediência à voz de Deus não segue o medo. Imagina, Abraão estava numa situação delicada porque ele ia viajar e antigamente, na época de Abraão, não tinha segurança, não tinha polícia, né? Não tinha muitas coisas que hoje nos oferece segurança. Então, Abraão estava numa situação delicada quando ele saiu da casa de seu pai. Mas ele não seguiu o coração. Ele não seguiu o medo. Ele apenas obedeceu à voz de Deus. Fez aquilo que Deus lhe pediu, mostrando assim que Deus estava e está acima de si mesmo. Olha como que Abraão mostra aqui que ele saiu da casa de seu pai sem saber como seria a sua vida. Ele seguiu apenas a voz de Deus e Deus não falou, vá por aqui. Não. Deus falou, saia. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seus pais e vá para uma terra onde te mostrarei. Ou seja, toda a sua segurança você vai deixar para trás. O seu pai, a sua terra, as pessoas com quem você se fazia sentir cômodo. Você agora vai sair com a sua esposa e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão saiu sem saber aonde iria, sem saber como seria a sua vida. Ele estava em um desafio. Mas ele fez, porque ele creu. E a crença coloca sempre aquela voz que obedece superior a si mesmo. A voz que obedecemos é quem colocamos como nosso Senhor da nossa vida. Por isso que Abraão fez o que fez, mas Deus salvou Abraão. Porque à medida que obedecemos a Deus, colocamos Deus como nosso responsável. E o fato de Abraão falar de Deus a Abimeleque explica também o que a fé pediu a Abraão. A fé pede de nós. Abimeleque viu tanto o testemunho de Deus em defesa a Abraão, como também viu a fidelidade de Abraão para com Deus. E como a vida de Abraão falou com Abimeleque. Será que a sua vida fala para aquele que não teme a Deus? Será que a sua fé faz Deus defender em seu favor? É o que a fé faz. Avaliemos a nossa fé, porque ela fala a verdade sobre nós e como Deus nos trata.